Que é um tema extremamente relevante, tá, gente? Falar de depressão é algo muito relevante mesmo. É uma doença que durante muitos anos aí foi negligenciada, ainda é, mas eu acredito que cada vez menos, porque as pessoas estão começando a se dar conta mesmo do problema, do impacto aí da depressão, não só a nível da pessoa em si, mas até mesmo a nível de saúde pública. Depressão hoje é um transtorno extremamente importante que merece um cuidado assim gigantesco por conta das proporções que ele toma. Só para vocês terem uma ideia, a depressão hoje ela é na América do Sul, ela é a segunda causa de incapacidade. Então, assim, a depressão realmente ela só perde, só para vocês terem uma ideia, ela só perde, por exemplo, para a dor lombar, né? Então, assim, a depressão maior é a segunda causa de incapacidade hoje na América do Sul, só perdendo para a dor lombar. Claro, gente, que quando eu falo aqui de incapacidade, eu estou falando de incapacidade de um modo geral, não vou entrar muito nesse assunto, mas de incapacidade temporária, né? As pessoas às vezes perguntam, mas eu vou aposentar por conta de depressão? Eu acho um pouco difícil, porque graças a Deus, a maioria das pessoas não, tá? E por que não? Porque tem tratamento. Então, quando a gente fala que é uma doença incapacitante em termos de anos, que realmente ela tira muitos anos, muitos dias daquela pessoa, mas tem tratamento. Isso é que é importante a gente deixar claro, tá? E depressão, gente, falar de depressão, falar de transtorno depressivo, a gente precisa diferenciar alguns aspectos. Por exemplo, depressão e tristeza, será que é a mesma coisa? O que é depressão? O que vocês entendem aí por depressão? Ah, fulano tá deprimido, meu namorado tá deprimido, minha namorada tá deprimida, eu conheço uma menina que ficou deprimida. Enfim, qual que é a definição de depressão? Quando que eu falo que uma pessoa tem depressão ou que uma pessoa não tem depressão? Qual é o critério aí que eu vou usar para nortear se essa pessoa tem depressão ou se essa pessoa não tem depressão? Gente, é muito importante a gente definir logo agora de cara o que eu estou chamando de depressão. Depressão, numa linguagem popular, vai ser entendida como tristeza. Ah, fulano tá meio para baixo, fulano tá meio deprimido, sei lá, bateu o carro, teve uma ruptura amorosa, perdeu o emprego, enfim, né? Não tá, tô meio para baixo, tô meio depressivo. Será que isso é depressão? A gente vai ver que não, tá? Da mesma forma, será que uma pessoa que tem realmente depressão, ela pode ter momentos onde ela fica mais alegre, talvez? Chega um final de semana, algumas pessoas chamaram ali para fazer um piquenique, para dar uma volta, e a pessoa foi, e ela, às vezes ela até melhorou, e aí o outro vai virar e falar assim, não, isso aí não é depressão não, ela tá vendo, ó, tá triste naquelas horas, agora ela já tá feliz. Então, assim, como que a gente pode definir uma depressão, além dos sintomas, que eu já vou falar aqui para vocês, os principais sintomas da depressão? Então, a gente tem um conjunto de sintomas, tá? É um conjunto de sintomas que vai acometer essa pessoa por um período de tempo, que os manuais vão falar em torno de 14 dias, 2 semanas, tá? Então eu tenho que ter um grupo de sintomas por um período pelo menos de 2 semanas e principalmente, tá? Gerando prejuízo ou sofrimento, mais comum os dois, tá? Então, além do sofrimento intenso que aquela pessoa tem, ela tem que ter também um prejuízo. Que tipo de prejuízo? Prejuízo nos relacionamentos pessoais, no trabalho, em casa, enfim, algum grau de prejuízo. Se você não tem prejuízo, você não está deprimido.
Mas dificilmente uma pessoa que tenha todos os sintomas da depressão não vai ter prejuízo, tá? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque é possível que uma pessoa desenvolva todos esses transtornos depressivos de forma transitória, que não vão durar por muito tempo, não vão ter uma intensidade muito significativa. Às vezes ele até pode ser intenso, mas ele vai ser curto, vai ser reativo a alguma situação. Então isso é importante a gente definir. Olha, eu preciso ter os sintomas da depressão, mas além disso eu preciso ter o tempo, levar em conta o tempo, a frequência e a intensidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, se a gente pegar e for ler lá os sintomas da depressão, você vai falar assim, eu já tive isso aqui. Todos nós. Tá? A questão é que no paciente deprimido, na pessoa que está com depressão, esses sintomas eles predominam a maior parte do tempo. Então não é uma coisa, não é algo que fica, tá? Não é algo que vem, a pessoa tem os sintomas, fica ali alguns dias e vai embora. A pessoa foi demitida, ela vai lá, ficou triste, apresentou todos os sintomas da depressão, passou, acabou, pronto. Isso não é depressão, tá? Então depressão a pessoa tem que ter alguns sintomas. Quais são os sintomas da depressão? Então já vamos falar de uma vez aqui, tá? O primeiro sintoma da depressão, o mais clássico, tá? É o humor deprimido, né, gente? O próprio nome já fala, olha, depressão, a gente espera que a pessoa esteja com humor como? Deprimido. Embora a gente vai ver que um paciente, às vezes, ele pode estar deprimido e não necessariamente o humor dele está deprimido. O humor deprimido é um dos sintomas da depressão e é um dos sintomas principais, mas não é o único e não necessariamente está presente sempre. Às vezes você pode olhar para uma pessoa e aparentemente essa pessoa não está com humor deprimido, mas ela está com depressão. Tá? Então isso é que a gente tem que entender. O humor deprimido é um dos sintomas da depressão, mas ele não é o único e também não é exclusivo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem humor deprimido, tá? Aqui, gente, que eu já acho que é algo que assim, já é bem característico da depressão, tá? Que é a perda do interesse nas atividades que antes davam prazer. Isso é muito interessante e muito importante a gente falar. É uma perda do interesse naquilo que antes a pessoa tinha prazer. Então a pessoa gostava de fazer algo, ela perde o interesse, tá? Eu não estou interessado em estudar, eu não tenho interesse em estudar mais. Mas nunca gostou de estudar. Então isso não é depressão, né? Isso não é depressão. Como assim humor deprimido? Triste, tá, Cida? O humor deprimido é a pessoa tá triste. Então a tristeza é um dos sintomas principais da depressão, mas não é o único, tá? Então, humor deprimido ou tristeza, tá? É um sintoma importante. E a perda do interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Então, não é perda de interesse em atividade. É em atividade que antes você já não era, que antes era prazerosa. Isso é muito importante. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque isso é importante porque às vezes a pessoa já não tem vontade das coisas, a pessoa que já não gosta de muita coisa, e é uma vida inteira assim, a gente já pode pensar talvez em alguma transtorno de personalidade, ou mesmo um tipo de personalidade, mesmo não caracterizando um transtorno, a própria distimia, que é uma depressão crônica, mas aqui eu estou falando da depressão principal, a depressão maior, que a gente chama de depressão maior, depois eu posso falar um pouquinho da distimia. Então, perda do interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas, tá? E aqui, gente, por mais que o manual fale em perda, né? Na verdade, eu acho que ele nem fala em perda, ele fala em diminuição. E realmente uma perda em termos de intensidade do prazer, mas muitas vezes também é na qualidade do prazer. Às vezes a pessoa até vai, mas ela perde um pouco o brilho no interesse nas coisas. Então você fala assim, eu gostava muito, sei lá, eu gostava muito de futebol, eu gostava muito de sair com as minhas amigas.
Ah, eu gosto de sair com as minhas amigas, eu gosto de futebol. E aí, você parou de ir? Às vezes os quadros mais graves, a pessoa vai falar assim, parei. Mas vão ter situações que a pessoa vai falar assim, não, eu continuo indo e tal, mas não sei, não tem tanta graça. Não tem mais o sabor que tinha antes, entende? Então, muitas vezes, a pessoa ela continua indo, ela não para com as atividades dela o tempo todo, mas perde um pouco a graça. Ah, eu vou assim na casa das minhas amigas, elas me chamam para ir e eu vou, mas não tem tanta graça mais igual tinha antigamente. Ah, no futebol fui sim, fui lá, meu time ganhou, foi interessante, eu até revi uns amigos e tal, eu vou, mas eu não tenho aquela graça, eu não tenho aquela vibração, eu não tenho aquele entusiasmo que eu tinha antes. Então, a pessoa muitas vezes ela até vai, mas esse entusiasmo que tinha antes, ele é perdido, tá? Isso é um ponto importante. Não necessariamente é a perda total do prazer, tá? Mas é a perda da qualidade, a, a, a qualidade do prazer ela costuma estar prejudicada. Então, isso é interessante a gente falar, porque tem gente que acha que é só a perda do prazer. E outro ponto importante, tá? Que a gente vai ver aqui, se você está nessa situação que perdeu o prazer pelas coisas, não tem entusiasmo em fazer mais nada, mas mesmo assim está indo meio que forçado e fala, olha, eu estou até indo, mas eu não tenho entusiasmo mais, não tenho brilho, não tenho a alegria que eu tinha antes. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é até bom que você continue indo mesmo, tá? Se a gente falar de ativação comportamental, ou seja, mesmo sem vontade, se você continuar fazendo é melhor do que você parar, tá? Mas mais pra frente eu falo isso. Outro ponto importante aqui pra gente falar em termos de sintomas é a alteração do apetite, né, gente? Perda ou ganho do apetite. Mais comum é o aumento do apetite, tá? Que é o mais frequente, mas num tipo de depressão que a gente chama de depressão atípica, pode acontecer a perda do apetite, tá? Não, perdão, falei errado. Olha só, a depressão, o mais comum é a pessoa perder o apetite e emagrecer. Na depressão atípica, a pessoa ela pode ter uma hiperfagia e ganhar peso. Resumindo, alteração do apetite é um sintoma comum da depressão que vai, inclusive, gerar um outro visível que é a perda de peso, tá? Então esse é um ponto importante também, alteração do peso, alteração do apetite, alteração do peso. A pessoa emagrece na depressão melancólica e na depressão atípica, muitas vezes a pessoa tem uma hiperfagia e vai ganhar peso, mas o mais comum é a pessoa emagrecer, tá? Outro sintoma frequente da depressão, e aqui eu tenho certeza que muita gente vai falar, ah, esse aí eu tenho. Gente, todos os sintomas que eu estou falando aqui, eles não são exclusivos da depressão, tá? Eles são comuns também a outras condições. Um sintoma típico da depressão também é a insônia, alteração do sono. O paciente não dorme, sendo que o mais comum, tá, é a pessoa relatar que ela deita, até dorme, mas ela fica despertando ao longo da noite, o que a gente chama de insônia terminal. Na ansiedade, é mais comum a insônia inicial, onde a pessoa deita e não dorme. Na depressão é mais comum a terminal. Mas a gente sabe que depressão e ansiedade andam meio que juntos, assim. Então acaba se perdendo. Aqui eu tô falando para você algo mais só para a gente entender, ou seja, a insônia terminal tá mais associada ali com a depressão, mas claro que a pessoa pode ter a global, pode ter a insônia inicial, enfim, alteração do sono, tá? Lentificação psicomotora, a pessoa fica mais lenta para falar. E novamente, gente, aqui a gente fala lentidão, mas pode ter o outro oposto também. A pessoa pode ficar mais agitada. Existe a depressão agitada, que é um subtipo de depressão. Mas assim, o básico é a pessoa ter uma sensação de lentidão,
fica mais lenta para conversar, mais lenta para falar, os movimentos do corpo, inclusive, eles ficam mais lentos. Então observa, olha, humor deprimido, perda do interesse, alteração do apetite, alteração do sono, lentidão, a pessoa fica mais lenta, tanto para conversar quanto para fazer as coisas, embora às vezes pode vir também com irritabilidade e agitação, tá? Sensação de cansaço, de esgotamento, de fadiga. A pessoa fala assim, olha, o paciente às vezes chega e fala, olha, eu passei o fim de semana inteirinho dormindo, dormi sexta, dormi sábado, dormi domingo, só sei dormir e mesmo assim estou cansada. Estou lenta e cansada. Isso é muito comum a pessoa falar, né? Mas aqui, tem um motivo para você estar cansada? Você está trabalhando muito, está esgotada? Não estou não. Quanto mais eu descanso, mais cansado eu fico. Então, ou seja, o próprio quadro depressivo faz com que a pessoa fique cansado, tá? Então, a sensação de cansaço, o sentimento de cansaço, ele está presente no quadro depressivo, na síndrome depressiva. Gente, imagina só, já ia falar o próximo sintoma aqui, que é o sentimento de inutilidade, de culpa, enfim. Gente, imagina um paciente nessa situação que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Humor deprimido, anedonia, que é essa perda do interesse, perda de peso com perda do apetite, lentidão, insônia, sensação de cansaço, esgotamento, a memória ruim, tá? Concentração, memória, atenção, tudo prejudicado. Naturalmente, essa pessoa, ela começa a se sentir como? Ela começa a se sentir inútil. Ela fala, meu Deus, eu não sirvo para nada mesmo, olha, eu não sirvo para nada. E aí, o que essa pessoa começa a falar com ela mesma? E aí a gente entra no famoso diálogo interno, que é um diálogo muito cruel. E aqui eu queria abrir um parêntese para quem está me assistindo aqui, né? Claro que é para quem está me assistindo, né, gente? Como é que eu vou abrir um parêntese para quem não está me assistindo? Mas, enfim, eu queria abrir um parêntese. Aí começa um diálogo interno, tá? Esse diálogo interno, ele está presente na vida de todos nós, com depressão ou sem depressão. Todo mundo tem um diálogo interno. Mas como que é o diálogo interno do deprimido com ele mesmo? O paciente que está com depressão, muitas vezes ele começa um diálogo interno, ele com ele mesmo. E aí ele olha para ele e fala assim, meu Deus, eu sou um lixo, eu sou uma pessoa inútil, eu não sirvo para mais nada, eu mereço morrer, eu mereço aquilo, eu sou incompetente. Ou seja, é um diálogo muito punitivo, inclusive, né? E aí o paciente ele começa a se sentir culpado por estar assim. Porque muitas vezes ele fala assim, gente, tem gente que está numa situação pior do que eu. Tem gente que está numa situação... olha, eu sei lá, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um alimento. Tem gente que está às vezes numa situação muito pior do que a minha e não está deprimido desse jeito. É um diálogo do paciente com ele mesmo, ele se culpando por estar assim. E aí, vem uma pessoa de fora muitas vezes e reforça isso. Mas reforça, e aqui vale uma observação, a pessoa de fora acaba reforçando o diálogo interno, mas nem sempre de maldade, tá, gente? Aqui eu não estou querendo falar mal de cuidadores e das pessoas que convivem, não. A pessoa, muitas vezes, ela chega na tentativa de ajudar. E ela chega para a pessoa que está com depressão e fala assim, menina do céu, você é tão bonita, você é tão nova, você tem uma vida pela frente, você é uma guerreira, você é tão linda, tem tanta gente pior do que você,
Vai lá no espelho, lava esse rosto, coloca uma roupa, vamos sair de casa, saia dessa. Tudo depende de você. Para com isso. Né? Isso as pessoas às vezes que estão querendo realmente ajudar. Ou então alguns mais maldosos, né, começam. Isso é falta de serviço. Você tem que rezar mais. Você tem que... sei lá, você tem que... eu não tenho tempo para ter depressão. Enfim, as pessoas de fora começam a falar. O grande problema nesse diálogo é que as pessoas de fora, na verdade, quando as pessoas de fora falam isso, de um modo geral, o próprio deprimido, a própria pessoa que está passando por depressão, ela também está falando isso com ela mesma. E assim, a pessoa que está de fora acha que está salvando, né? Agora imagina, gente. Imagina lá a pessoa está com depressão, aí chega uma pessoa de fora e fala assim, olha, você precisa se animar. Saia dessa. Saia dessa. Você precisa se animar. Aí o deprimido coloca a mão na cabeça e fala assim, caramba, você é um gênio. Estou saindo dessa. Muito obrigado. Agora eu saio dessa, porque você me avisou. Eu estou nessa situação aqui porque eu quero ficar passando mal, porque eu quero ficar na cama, eu quero ficar com baixa de energia, eu quero ficar triste, eu quero perder o interesse nas coisas, eu quero ficar cansada. Mas você é um gênio. Você mandou eu sair dessa. Você mandou eu me animar. Obrigado. Obrigado mesmo. Não tinha pensado nisso. Estou saindo dessa. E aí a sua depressão acaba. Claro que não, né, gente? Claro que não. Então, o grande problema aqui é, ora, em relação às pessoas, o máximo que a gente pode fazer é tentar mostrar para essas pessoas que depressão realmente é um transtorno, é uma doença, é um quadro sério. E isso, graças a Deus, eu acho que de uma forma lenta, acaba que as pessoas estão começando a perceber. Eu sei que tem tá muito lento ainda, isso vai demorar um tempo. Tem boa parte das pessoas, tá, gente? Boa parte das pessoas, isso eu gosto de deixar claro para a gente ser justo. Boa parte das pessoas que acabam atrapalhando todo esse problema não fazem por maldade. A gente sabe que tem pessoas que fazem por maldade, mas a imensa maioria das vezes não. Às vezes é o pai, a mãe, o marido, a namorada, a esposa. Faz sim na tentativa de ajudar, mas acaba errando por não saber como ajudar. Então isso é importante. A gente não pode sair daqui apontando o dedo, porque as pessoas às vezes também não sabem como que vai ajudar. Você não sabe. Você está com um parente seu, você está com uma pessoa que você ama. A tendência é que você quer que ela reaja de qualquer jeito. E aí você vai falar o que você sabe, o recurso que você tem. Isso não necessariamente é maldade, tá? Mas o grande problema é que esse diálogo do outro, beleza, o diálogo do outro, muitas vezes você não tem controle. Você não tem controle sobre esse diálogo do outro e que não necessariamente, tá, gente? Na maioria das vezes, esse diálogo do outro não é um diálogo maldoso. Na maioria das vezes, as pessoas fazem esse diálogo sim, fazem esse diálogo errado, erram, mas erram tentando acertar. Isso é importante deixar claro para a gente não sair acusando as pessoas também, tá? Agora, um ponto importante é que se a gente observar é que o que essas pessoas falam com você que está deprimido é mais ou menos a mesma coisa que você fala com você mesmo. Observa. Quando uma pessoa fala, você precisa se animar, você só precisa sair de casa, você não tem tempo para ficar deprimido. E qual que é o seu diálogo interno com você mesmo, sozinha lá no seu travesseiro? Muitas vezes o seu diálogo com você é até pior do que o das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Pensa o tanto de coisas às vezes que você fala com você. Se fosse uma pessoa de fora falando. Talvez seria um relacionamento extremamente abusivo, né? O seu relacionamento com você mesma.
É um relacionamento saudável ou é um relacionamento abusivo? Imagina quando você estiver conversando com você, no seu travesseiro. Você conversando com você mesmo, no seu travesseiro. Como que você conversa com você? Você usa palavras agradáveis para falar de você mesma? Ou você se ofende, você se chama de burra, disso, daquilo, de não sei o quê? Como é que é o seu diálogo com você mesmo? Então, isso é o ponto que a gente tem que começar a pensar. Porque a gente sempre reclama que as pessoas de fora falam. E como que você trata você? Gente, é incrível. Esse diálogo que a gente tem com a gente mesmo, ele tem um poder muito grande. Tanto um poder grande, se a gente pensar em termos de cura, de tratamento, se a gente pensar de uma melhora, para uma cura, para um tratamento, esse diálogo interno ele é útil. Mas se a gente pensar nesse diálogo também em termos de agravar o transtorno, ele agrava e agrava muito. Então aqui agora, vamos tirar um pouco do outro. Eu estava falando que as pessoas de fora vêm, aponta dedo, fala que você é isso, fala que você... Mas o que que você fala de você? Será que você se respeita? Então, isso é um ponto, porque aí a gente já começa a trazer um pouco também a responsabilidade pra gente. Olha, o que o outro tá falando, você não tem controle sobre o outro. Ok. Agora, sobre você, o que você está falando pra você, isso é muito importante. E aí aqui eu não tô querendo começar a falar palavras bonitinhas pra gente entrar no campo da positividade tóxica. O que é positividade tóxica? Positividade tóxica seria eu falar assim, olha, vai pra frente de um espelho, começa a se olhar e te chamar de linda que a sua depressão vai embora. Isso não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer. Isso aí seria a positividade tóxica. É você querer o tempo todo, você querer o tempo todo se colocar pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Mas a ideia é talvez a gente achar um meio termo. E não é o meio termo aqui, não te colocar pra cima e não te colocar pra baixo. Não é essa a ideia. Mas será também que essas críticas negativas, todas elas, será que elas são realistas? Ou será que não? Então a ideia também não é começar a se achar a melhor pessoa do planeta, olhar na frente do espelho e se achar mais linda, porque isso não vai funcionar. Mas também, será que é a pior em tudo? Será que é um fracasso em tudo? Será que realmente não tem valor em nada? Aqui, o que eu estou querendo mostrar é que esse diálogo interno, ele tem um peso muito grande. Isso não é positividade tóxica. Positividade tóxica é você querer falar que a pessoa é bonita, que a pessoa é maravilhosa, que a pessoa é um guerreiro ou uma guerreira, que a pessoa consegue tudo que você quiser você não que você consegue, tudo mais. Não. Mas você pode, tudo bem, talvez você não consegue, tem algo que você realmente não consegue, que você é ruim. Você é péssimo nisso, ok. Mas é péssimo em tudo? Em tudo, 100%? Então isso é um ponto. Esse diálogo interno, né? Então assim, eu parei um pouco nesse ponto aqui, justamente pra gente pensar isso. Olha, ok. Se é doença, vou pegar essa frase aqui, ó. Se é doença, pensar positivo não adianta. Ok. Depende do que a gente vai chamar de pensar positivo. A gente tem que pensar realista. A gente tem que ser realista. Mas a realidade normalmente, ela não está num polo positivo ou num negativo. Um paciente bipolar numa fase de mania, ele tende muitas vezes a estar muito num polo positivo demais. Ele pode tudo, ele é grandioso, ele é o melhor, ele é o bom, ele é o poderoso. O deprimido,
ele tende a estar num polo negativo. Eu sou o pior, eu sou o péssimo, eu sou um fracasso, eu sou um lixo, eu sou isso. Sendo que muitas vezes a vida real ela está no meio, não está nem tanto no positivo, e às vezes está positivo para uma coisa, negativo para outra. Entende? Só que existe sim um déficit de atenção no deprimido. A gente costuma dizer que o paciente deprimido ele está ensimesmado nele mesmo. O paciente está ensimesmado nele mesmo. E o que é ensimesmado nele mesmo? A atenção do paciente deprimido, a atenção desse paciente, ela está focada nos aspectos negativos. É só extremo. Ou é bom ou é ruim. Ou é mal ou é bom. Ou é bom em tudo ou é ruim em tudo. E a vida real não é assim, gente. Né? Todos nós vamos ser bons em algumas coisas, vamos ser ruins em outras e tal. Então, assim, a gente reclama muito. E eu já fiz várias postagens aqui, inclusive, falando como que as pessoas tratam o paciente com depressão, que as pessoas não valorizam, que as pessoas tratam quem tem depressão mal. E, de fato, a gente sabe que realmente tem, sim, esse problema. As pessoas realmente têm uma dificuldade de entender o paciente deprimido. As pessoas têm uma dificuldade de entender o paciente deprimido, mas o próprio deprimido também, tá? E aqui não é culpar o deprimido de forma alguma. O paciente com depressão também, o diálogo interno dele com ele mesmo costuma ser um diálogo muito cruel e um diálogo muitas vezes mais cruel ainda do que as pessoas que estão de fora. Por isso que quando vem alguém de fora e fala alguma coisa desse tipo, isso acaba reforçando ainda mais essas crenças que o paciente já tem. Porque o paciente já está com ele mesmo ali, naquele diálogo, xingando, se maltratando, se culpando, se punindo. E aí vem uma pessoa de fora, fala isso e acaba piorando tudo. Agora, gente, um ponto muito importante. Eu falei para vocês os sintomas, tá? Os principais sintomas da depressão. Agora, olha só. Se a gente pensar na depressão, a gente tem que pensar o seguinte: esses sintomas, eles estão predominando ao longo da maior parte do tempo, ao longo do dia. Mas isso não significa que é uma coisa parada. Isso não significa que é uma coisa parada. Tá? Como assim? Olha só, se a gente pegar a nossa pressão, ela varia. A pressão boa é 12/8? Não. Pressão 12/8 é a média das pressões. Vai ter hora que a pressão vai estar 13, vai ter hora que a pressão vai estar 11, vai ter hora que a pressão vai estar 14. Fica variando ao longo do dia. A nossa pressão, ela fica variando ao longo do dia. E a média da pressão, a gente fala que pressão boa é 12/8, por quê? A média das pressões ao longo do dia está em torno de 12/8. Não é que a pressão boa ela tem que estar sempre 12/8. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala que uma pessoa está, por exemplo, com humor triste, com perda do interesse nas coisas, é a maior parte do tempo. Pode ter alguns períodos do dia, ou mesmo até um dia, que essa pessoa fique boa. Normalmente ela não fica 100% boa. Aí, gente, vai depender muito da gravidade, tá? A depressão a gente classifica em leve, moderada e grave. Mas vamos pensar, uma depressão moderada, talvez, né? O paciente ele está a maior parte do tempo deprimido. Mas pode ter alguns momentos do dia que ele dá uma melhoradazinha. Às vezes tem paciente que fala que piora mais à noite, vai chegando para o final do dia, ele vai piorando. E talvez de tarde, depois do almoço, ele melhora um pouquinho. Não é, mais uma vez aqui a gente cai no erro do sim ou não. Quem está deprimido tem que estar o tempo inteiro deprimido. Não. É a maior parte do tempo. E aí,
Claro também, uma pessoa que está a maior parte do tempo bem, chegou um pouquinho lá, ela ficou deprimida, ela não está com depressão, ela teve uma tristeza ali ao longo do dia. Imagina, a pessoa está bem o dia inteiro, aí ela teve um problema no dia, ela ficou para baixo. Você olha, ela tem todos os sintomas da depressão. Isso é depressão? Não, isso não é depressão. Por quê? A maior parte do dia ela está bem. Teve uma parte do dia que ela ficou mal. Isso não é depressão. Agora vamos pegar o contrário. A maior parte do dia a pessoa está mal. Teve uma parte do dia que ela ficou bem. Isso é depressão. Entende que é uma média do humor ao longo do dia. No caso aqui, ao longo das semanas. Ou seja, para a gente caracterizar uma depressão, a gente tem que ter esses sintomas que eu falei, tá? A gente tem que ter esses sintomas que eu falei por um período de 2 semanas, tá? Por um período de 2 semanas, gerando prejuízo ou sofrimento. Então essa é a ideia. Olha, 9 sintomas que eu falei aqui para vocês. Acho que eu não falei um que é o pensamento em morte, vontade de morrer e tudo mais. 9 sintomas, ok. Desses 9, eu tenho que ter 5, durando pelo menos 2 semanas, gerando prejuízo ou sofrimento na vida do sujeito. Se não for assim, não é depressão. Ah, eu peguei o livro e eu vi que eu tenho todos os sintomas da depressão. Começou ontem, depois que eu peguei o resultado da prova que eu não passei na prova. Eu tô com depressão? Não, eu não tô com depressão. Eu tenho que ter todos esses sintomas, pelo menos 5 desses sintomas, por um período de 2 semanas, gerando prejuízo ou sofrimento. Detalhe, a maior parte do tempo. Não quer dizer que é o tempo todo. Por que eu estou frisando isso não quer dizer que é o tempo todo? Porque se o deprimido ele tem um momento de melhora, e normalmente esses momentos são curtos, as pessoas começam a julgar. Ah lá, aquilo ali não é depressão não. Ó. Olha lá para você ver, como é que aquilo ali é depressão? Tá falando que tá depressão, mas passou um batom e foi dar uma volta na rua? Não, isso aí não é depressão não. As pessoas julgam, gente. Vocês sabem disso melhor do que eu. Né? Então, por quê? É humor deprimido associado a esses sintomas a maior parte do tempo. Não quer dizer que é o tempo todo assim. Tá? Então, isso, gente, talvez é uma das coisas mais importantes que eu tô falando aqui hoje. Né? A gente tem que ter, de novo, olha, de tão importante eu vou até repetir, olha, pelo menos 5 dos 9 sintomas. Quais são os 9 sintomas? Para quem chegou agora, eu tenho que ter pelo menos 5 dos 9 sintomas. Quais são os 9 sintomas? Os 9 sintomas são humor deprimido, ou seja, uma tristeza, perda do interesse ou diminuição do interesse em atividades que antes davam prazer, alteração do apetite e do peso, alteração do sono, a pessoa fica mais lenta ou então mais agitada, sensação de cansaço, fadiga, faz a pessoa falar que está esgotada, sentimento de inutilidade, culpa, problemas de memória, concentração e atenção, prejuízo cognitivo, pensamentos recorrentes e morte. Ponto. Esses são os sintomas. Eu tenho que ter pelo menos 5 desses sintomas durando pelo menos 2 semanas, gerando prejuízo ou sofrimento. Ah, eu tenho todos esses sintomas aqui. Já tem 1 mês que eu tenho esses sintomas. Não tem prejuízo, não tem sofrimento. É depressão? Não é. Mas isso não existe, né? Como é que uma pessoa vai ter todos esses sintomas aqui durante 2 meses, 1 mês e não ter prejuízo? Como que uma pessoa vai ter todos esses sintomas aqui e não ter prejuízo? Difícil. Agora, se é algo muito reativo, se a pessoa apresenta todos esses sintomas, por exemplo, quer um exemplo? Um estresse pós-traumático, por exemplo. A pessoa foi vítima de uma morte na família, um luto, por exemplo. A pessoa muitas vezes ela apresenta todos esses sintomas. Não necessariamente é uma depressão. Tá? Pode até ser. O luto muitas vezes ele complica com depressão, sim. Tá? Mas de um modo geral, por que a gente precisa desse tempo? Por que a gente precisa olhar a intensidade?
esses sintomas aqui, gente, eu tô falando para você os sintomas, mas a gente tem que levar em conta que isso é um pouco subjetivo e isso também a gente tem que olhar a intensidade. Ah, a pessoa tá triste, não é sim ou não? É muito? É pouco? É mais ou menos? É muito intenso? Esses sintomas têm graus de intensidade. Então, de um modo geral, a gente vai falar que a pessoa tem que ter 5 desses sintomas, pelo menos por 2 semanas, gerando prejuízo ou sofrimento, mas numa intensidade suficiente para gerar um prejuízo ou sofrimento. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, a depressão, de exemplos de prejuízo. Um prejuízo no relacionamento, no casamento, no namoro, um prejuízo na relação de casa, um prejuízo no trabalho, um prejuízo nos estudos. Resumindo, um prejuízo na sua vida pessoal, na sua vida do trabalho, um prejuízo, né? O casamento começa a não ir bem, enfim, as áreas da sua vida. Você pode pensar a sua vida como áreas. Você tem a área do trabalho, você tem a área afetiva, você tem a área que você cuida de filho, do seu pai, da sua mãe, né? Todas as áreas, do lazer, o hobby, o seu lazer fica comprometido. Gente, você perde interesse nas coisas. Você tinha lá um grupo que você ia, sei lá, todo final de semana você tinha uns amigos que perguntaram aí um exemplo de prejuízo. Vou dar um exemplo aqui. Vida sexual, olha lá, alguém já falou, vida sexual vai para baixo. E aí isso é importante porque as pessoas tendem a colocar a culpa nos antidepressivos e de fato, os antidepressivos, alguns, tá? Não são todos. E isso é um efeito colateral de alguns antidepressivos. Mas tem como manejar, tem como corrigir, mas nem sempre a culpa é só do antidepressivo. O antidepressivo tem uma parcela de culpa também, mas o próprio transtorno também mexe com isso. Mas um exemplo, você tem um grupo lá de pessoas que vocês combinam todo final de semana de andar de bicicleta, né? Fazer trilha. Um exemplo, tá? Vocês podem imaginar aí os exemplos de vocês. E aí você perde, um dos sintomas é perda do interesse em atividades que antes eram prazerosas. Você tem interesse em fazer trilha, você vai lá e não quer fazer mais, né? Você para de ir. E aí você fica na sua casa deitada, se achando inútil, se achando a pior pessoa do mundo, achando que ninguém gosta de você. Aí seu amigo na outra semana te chama de novo. E aí, semana passada você não foi. Semana passada você não foi na trilha, vamos lá com a gente dessa vez. Aí o que você faz? Ah, não vou não, tô passando mal, não vai. E a pessoa começa... Chega uma hora que os seus amigos também começam meio que parar de chamar. Isso é natural, gente. Né? E aí, aqueles pensamentos que você tinha que é inútil, que ninguém gosta de você, eles começam a aumentar. Por quê? Porque você também começa a se expor menos. Quando você se expõe menos, automaticamente as pessoas começam a ver você menos, te chamar menos, lembrar de você menos. E aí você entra nesse ciclo de pensamento interno que eu falei, para vocês, né? E aí sim, a Baimen tá falando ali, as pessoas acham que é algo pessoal e nem sempre é, tá, gente? Nem sempre é não, quase nunca é. Aí os amigos param muitas vezes de chamar e o deprimido ele já tá com a cognição dele meio prejudicada por conta da doença, ele já começa a criar um tanto de história. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, é isso. E nem sempre é pessoal, tá? Quase nunca é pessoal, na verdade. Mas a interpretação que a pessoa faz é como se fosse pessoal. Né? A gente se isola e culpa os outros. A Ana Rodrigues está falando, a gente se isola e culpa os outros. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Por isso que a gente trazer esse diálogo interno e refletir sobre esse diálogo interno, ele é muito importante. Ele é muito importante por quê? Porque esse diálogo interno que a gente tem, muitas vezes ele engana a gente. Nem sempre ele é real, na imensa, nem sempre não, quase nunca ele é real. Né? Ele está muito mascarado, ele está muito camuflado pela própria doença que engana a gente e a gente começa a ver o mundo, a gente começa a ver o nosso futuro e a gente começa a ver a gente mesmo meio distorcido.
A nossa lente de ver o mundo, ver a gente e ver o nosso futuro fica muito distorcido, né? Tanto que a gente fala que o paciente deprimido, os 3Ds, né? Que muitas vezes são os Ds que podem até levar a pessoa a um suicídio, né? Que é o desamparo, desespero e desesperança. Essas 3 palavras estão muito presentes nos pacientes deprimidos, principalmente os quadros mais graves. Ele se sente desamparado, ou seja, desamparado pelo outro. Ele se sente desesperado e ele não tem mais esperança. A questão da esperança é muito delicada para um paciente deprimido. Quando você muitas vezes conversa com um paciente com depressão, você tem que gastar às vezes, um tempo muito grande para tentar ele sair do 0 de esperança para 1% de esperança. Ou seja, a esperança de um paciente deprimido, seja com remédio, seja com terapia, seja com tratamento, ela está muito prejudicada. E ela está muito prejudicada não só pela doença, perdão, ela está muito prejudicada não só porque o paciente não quer ter esperança, a própria doença, áreas cerebrais associado com a esperança costuma não estar funcionando muito bem. Olha isso, né? As neurociências já mostram isso, que parte do cérebro que está associado com a esperança não funciona muito bem. Então, existe linhas de pesquisa, por exemplo, tentando estimular essa área no cérebro que está associado com a esperança. E se você estimula essa área, você consegue dar um pouco mais de esperança para o paciente. Então, desespero, desamparo e desesperança. Isso aí é fundamental, assim, é fundamental a gente olhar e a gente tomar um pouco de cuidado, porque a própria doença mexe com isso na pessoa. Então, desespero, desamparo e desesperança, tá? E aí, gente, a gente pode pensar que numa situação dessa toda que eu falei aqui, dificilmente o sujeito não vai ter prejuízo na vida dele. Mas, olha só, agora imagina, como que fica um casamento nessa situação? Como que fica um emprego nessa situação? Ou seja, aquilo que está acontecendo comigo, nem sempre o que está externo a mim vai entender, vai compreender. E aqui eu estou falando para quem tem interesse no assunto. Obviamente, se está aqui tem algum tipo de interesse. Seja por você, seja por um amigo, seja por um parente, enfim. Mas nem todo mundo tem interesse. E a gente não vai mudar o outro assim. A gente pode dar informação, que é o que eu estou fazendo aqui, e vocês podem repassar isso. A gente pode dar informação. Mas esse diálogo interno, você pode tentar mudar, tá? É muito difícil. E um ponto importante que eu falei para vocês é isso. As pessoas, de um modo geral, elas tendem a denominar depressão, a falar de depressão, como se depressão fosse o extremo da tristeza. Como assim o extremo da tristeza? De um modo geral, tá? Para a imensa maioria das pessoas, depressão é sinônimo de o extremo da tristeza, uma tristeza intensa. Ou seja, se eu estou um pouquinho triste, todo mundo fala, tá triste. Se eu estiver muito triste, as pessoas falam, ele está com depressão. Essa é a ideia geral da população. Só que não é isso. Depressão não necessariamente é o extremo da tristeza. A tristeza, como a gente viu, o humor deprimido, é um dos sintomas da tristeza, é um dos sintomas da depressão. E detalhe, gente, a qualidade da experiência, ela é diferente. Eu já tive paciente que falou para mim assim, olha, teve uma época que eu estava mais triste do que eu estava agora. Quando eu não passei no vestibular,
quando eu perdi um casamento. Eu fiquei mais triste do que eu estava agora. Mas agora é diferente. Agora não é só uma tristeza, agora tem algo diferente. Então a experiência da depressão, ela é uma experiência diferente, não é uma tristeza apenas. É uma vivência diferente. Entende? Às vezes a pessoa fala, eu já fiquei mais triste do que eu estava agora, mas agora é pior. Porque além da tristeza tem toda uma experiência junto e mais aqueles sintomas que eu falei para vocês. Então depressão, eu já ia falar que depressão não tem nada a ver com tristeza. Claro que tem muito a ver. Tristeza faz parte da depressão. Mas não é sinônimo de depressão. Eu posso ter uma depressão que aparentemente a pessoa nem aparenta estar triste. Então isso é muito importante. E as pessoas, de um modo geral, chamam de depressão uma tristeza profunda. Sendo que muitas vezes uma tristeza, a pessoa às vezes fala que já ficou... Teve situações que ela ficou mais triste do que ela está agora. Mas agora ela está pior. Tá? A tristeza é apenas um elemento da depressão. A Valbrito está falando, é isso mesmo, é apenas um elemento. E mesmo assim, o Valbrito, é um elemento, mas a experiência da tristeza, da depressão, ela é relatada de forma diferente. Parece que tem um sofrimento diferente na depressão. É uma tristeza diferente, não é aquela tristeza que as pessoas que não têm depressão estão habituadas a ter. Entende? Mas é essa que é a ideia mesmo. Tá? A Érica Forma está perguntando se para adolescentes e crianças são os mesmos sintomas. Olha só, Érica, de um modo geral é assim, tá? Tem algumas variações, crianças muitas vezes, as crianças muitas vezes apresentam mais irritabilidade, tá? Um comportamento hostil, irritado, pode ser mais comum. Não vou me atrever a falar muito de criança, que eu não trabalho com crianças, mas de um modo geral a irritabilidade está mais presente. Mas um ponto interessante, tá? Que tem um trabalho fantástico do Martin Seligman, que é um grande psicólogo que trabalha na área da psicologia positiva, que ele mostrou que se você conseguir transformar crianças que têm uma natureza mais pessimista em crianças mais otimistas, isso é um fator de proteção. Olha que interessante. Então, veja bem, aqui eu não estou falando que depressão é sinônimo de pessimismo. Jamais, tá? Jamais. Mas o pessimismo crônico, ele é um fator de risco para a depressão. Olha o que eu estou falando, gente. É um fator de risco. Não é causa. Ser fator de risco é diferente de causa. E se eu pegar crianças que já têm um temperamento, uma tendência mais pessimista, e trabalhar com essas crianças para elas ficarem um pouco mais otimistas, a prevalência de depressão diminui, tá? Nessa população. Então, ou seja, ser pessimista é um fator de risco, não é causa. Pelo amor de Deus, tá? Não é causa. Jamais você pode falar que um paciente está com depressão porque ele é pessimista. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Como tudo em saúde mental, a gente não fala em causa. A gente fala em fator de risco, tá? Essa é a ideia, fator de risco. A gente não fala de causa. Então, assim, vão ter uma série de fatores que vão contribuir para um desenvolvimento ou não de uma depressão. Mas aí a gente pergunta, tá, você tá me falando esse tanto de coisa aí, tudo, mas eu quero tratar só com a minha força de vontade, não quero, sei lá, não tenho interesse em fazer Por que eu tenho que tratar? Né? Primeira coisa, gente, que a gente tem que pensar, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, falar de depressão, tratar a depressão, a gente não está tratando só a mente, a gente está tratando o corpo, tá? Aumenta a chance de você ter uma série de doenças físicas também, tá? Infarto, diabetes, hipertensão,
obesidade. Tem um estudo que mostrou o risco relativo, por exemplo, de você desenvolver um câncer em depressões não tratadas aumenta em torno de 30%. Então, gente, tratar a depressão, realmente, a gente está tratando tudo. Ou seja, a depressão, você tratar a depressão, além de você tratar esse sofrimento e esses prejuízos que eu falei, sociais e tudo mais, né? A depressão, ela não só piora o funcionamento, a maneira como você vive, ela diminui também anos de vida, tá? E um ponto importante é que a depressão, de um modo geral, quando você não trata, tá? Ela meio que vai deixando umas marcas, como se ela deixasse cicatrizes. Então, você está associado, depressões não tratadas, está associado, por exemplo, com aumenta a chance de você ter quadros demenciais. Um paciente que tem depressões de repetições aí sem tratamento, aumenta a chance dele evoluir, por exemplo, para uma demência no futuro, né? A depressão, ela tende a recorrer. Então, se eu tenho uma depressão e se eu trato, a tendência é que esse episódio ele demore cada vez mais a voltar. Agora, se eu não trato, beleza, ela melhora. Olha, melhorei, fiquei bem. E aí normalmente a pessoa enche a boca para falar, melhorei sozinha, eu fui na igreja, eu fui não sei aonde, eu tomei um chá, eu não me entreguei pra isso não, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tudo mais. E realmente ela melhorou. Mas passa um pouquinho ela deprime de novo. Melhora de novo. Passa um pouquinho ela deprime de novo. Passa um pouquinho os episódios começam a ficar cada vez mais próximos. Então, essa é uma questão. Uma depressão, se você não tratar, de um modo geral, ela tende a passar sozinha. Ela tende a passar sozinha. Tá? Porém, ela vai deixar um estrago muito grande, que a gente viu lá, né? Prejuízo, sofrimento e prejuízo físico e prejuízo social. E além disso, ela vai ficar voltando mais rápido. Então, então, resumindo, ela passa, mas ela fica cada vez voltando. Então, não é uma ideia muito boa você achar que não está tratando, tá? Sem tratamento é como um trem-bala. É mais ou menos isso, né? Ela vem, passa, mas ela fica sempre voltando. E numas passagens dela aí, os prejuízos são enormes, né, gente? A gente não está detalhando aqui, mas você pode ter prejuízo em casamento, você pode ter prejuízo de trabalho, você pode ter prejuízo físico, você pode ter mortes, enfim. É algo que realmente a gente precisa tratar, tá? E com tratamento, gente, pronto. Tudo certo, tudo bem, tudo calmo, sem pânico. Tratou, beleza. Como que trata? Medicamento e psicoterapia, tá? Medicamento e psicoterapia. Psicoterapia, de uma forma bem simples aqui falando, vai trabalhar com aqueles diálogos internos que eu falei lá no início da live. Vocês lembram que eu falei do diálogo interno? Aquilo ali vai ser muito importante para trabalhar em terapia. E medicamentos, os antidepressivos, né? Fundamental o uso de antidepressivo para tratar a depressão. Os casos mais leves, muitas vezes só a terapia resolve. Mas em boa parte dos casos a gente vai sim precisar usar medicação. Por quê, gente? Porque eu tenho um desequilíbrio químico. Então a gente vai precisar tratar esse desequilíbrio. E além disso, tratar esse diálogo interno com terapia. Isso é fundamental, tá? E não precisa falar dos hábitos de vida, né, gente? Dieta, atividade física, evitar. Dieta aqui que eu falei, não é dieta, é uma alimentação balanceada, atividade física, dormir bem, ou pelo menos fazer a sua parte para dormir bem. Que na hora que eu falo dormir bem, você já pode estar armado aí falando, mas você não falou que o próprio sintoma da depressão faz a pessoa. O próprio depressão faz a pessoa dormir mal? Sim, ela faz a pessoa dormir mal, né? Mas ela faz a pessoa dormir mal. Mas também o celular faz dormir mal, café faz dormir mal, álcool faz dormir mal.
Então, se você está fazendo a sua parte, que é uma higiene do sono e não está dormindo bem, vamos investigar isso aí melhor. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte, tá? Isso é fundamental. Gente, já vou chegando ao final aqui, eu só vou responder aqui essa pergunta da Jaci, que falou, pode falar da remissão dos sintomas. Olha só, Jaci, o objetivo do tratamento é esse, tá? O objetivo do tratamento é uma remissão total dos sintomas. E não vai dar tempo de eu falar nessa live aqui, mas eu posso falar em outras. Eu acho que eu já tenho algumas que eu já falei. Todas as lives estão no meu canal do YouTube, tá? As últimas eu estou deixando aqui no Instagram, mas as mais antigas tem várias lives que estão lá no meu canal do YouTube. O link do canal está aqui na descrição da página, tá? Se você for lá na descrição da página, tem um link. Lá você consegue acessar o meu canal do YouTube. Todas as lives estão lá. E eu já falei bastante sobre essa questão de tratamento, de cura, enfim. Não deixa de clicar lá no link, entrar no canal do YouTube e se inscrever, tá? Mas, gente, olha só. O objetivo do tratamento é a remissão total dos sintomas. 100%. Do que for depressão, tá? Do que for personalidade, não. Tratar depressão é você tratar um episódio depressivo. Agora, se você já tem um jeito mais negativo de ver o mundo, isso dá para tratar também. Isso também é tratável, tá? Mas não vai ser com antidepressivo. Mas sim, o objetivo do tratamento da depressão é remissão total dos sintomas. Mas para isso é um trabalho em conjunto, médico junto com o paciente. Eu sempre falo aqui, não vai achando que você vai chegar, você vai receber um tratamento de rainha, vai deitar no sofá e pronto, não. O tratamento ele é ativo junto com o paciente. Né? Precisa tomar o medicamento na hora certa, precisa tomar a dose certa, precisa tomar pelo tempo certo, às vezes precisa fazer terapia, precisa fazer a desativação comportamental. Ou seja, é um tratamento em conjunto. Responsabilidade compartilhada. A responsabilidade, ela é compartilhada, tá? Mas sim, o objetivo do tratamento é a remissão total dos sintomas, né? Eu parei de tomar os remédios por conta própria. Existe algum risco? Alguém perguntou aí. Ou seja, acabei de falar que a responsabilidade é compartilhada. E aí, para de tomar por conta própria, começa a ingerir bebida alcoólica, começa a fumar maconha, começa a usar droga, começa a tomar chá de não sei o quê, e aí depois volta e fala, tem 30 anos que eu tenho depressão, tem 20 anos que eu tenho depressão e não resolvo. Gente, existe casos mais difíceis, existe casos refratários, claro que existe. Claro que existe. Lógico que existe. Não só na psiquiatria, mas em toda a medicina. Um cardiologista, quando ele trata hipertensão, vai ter alguns pacientes que ele vai ter mais dificuldade de controlar a pressão do que outros. Um pneumologista que está tratando um asmático, vai ter um paciente asmático que ele vai ter mais dificuldade de controlar. E assim é em toda a medicina. Mas existe um mito em que as doenças mentais não tem jeito, tem jeito sim, claro que tem. Só que, assim como o cardiologista, muitas vezes ele tem dificuldade de controlar uma pressão alta, o psiquiatra às vezes vai ter dificuldade de controlar uma depressão. Mas e aí você tem que investigar também, esse paciente, ele está seguindo mesmo as recomendações? Toma um remédio no dia que quer, vai no psicólogo no dia que quer, faz tudo no dia que quer. Aí às vezes fica difícil, né? Então a gente tem que pensar que não tem ninguém, não estou falando para ninguém tem que responder, ninguém tem que ficar bravo comigo. É fazer uma reflexão interna de vocês com vocês mesmos. Tá bebendo muito todo final de semana e tá falando que tá com depressão? É muito difícil você falar que uma pessoa que está bebendo tem depressão. Qual que veio primeiro? Os sintomas depressivos são secundários ao álcool? Ele está bebendo para mascarar os sintomas da depressão? Ou o álcool que está levando à depressão? Então isso a gente tem que começar a pensar. Mas de um modo geral, gente, fazendo um tratamento correto,
tá? O foco do tratamento é a remissão total dos sintomas. E aí não deu certo, troca o medicamento, faz associação, vai trocando, vai vendo, vai mexendo até dar certo, tá? Então assim, essa que é a ideia. E aí tem que rever, inclusive, o diagnóstico, ver se não tem transtorno de personalidade associado, ver se não tem comorbidade associada. Não é algo tão simples assim da gente falar que tudo. Mas eu queria finalizar a live o seguinte, eu já estou finalizando. Se a gente refletir a psiquiatria em comparação com outras áreas médicas, a psiquiatria não... as doenças dos psiquiatras não tem jeito de tratar. Tem jeito sim. Mais até do que muitas outras áreas médicas aí, por sinal. Tá? Então, assim, isso é um ponto a ser pensado. Tá bom? Gente, lembrando, tá? Já vou finalizar agora. Não deixe de entrar no meu canal do YouTube, clicar no link, se inscrever, que todas as outras lives estão lá. Tá bom? Podem ir lá no YouTube, aguardo vocês lá, se inscrevam se vocês verem as outras aulas, lives, estão tudo lá. Tem outros vídeos lá também, tem vários vídeos sobre depressão, transtorno bipolar, enfim, tá? Eu tenho certeza que se vocês entrarem lá, vocês vão gostar bastante, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até quarta. Lembrando que as lives são... a Daiane está perguntando se eu faço atendimento online. Faço atendimento online sim, tá bom? Lembrando que as lives são todas segundas e quartas, sempre às 20 horas, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até quarta às 20 horas aqui no Instagram. Tchau, tchau.